Olá, queridos. Pai do Senhor Jesus para todos. Graças a Deus, vamos para mais uma aula do nosso curso de bacharel em teologia e de teologia ministerial. Este curso é promovido pelo Instituto Teologia e Discernimento, ok? Esta aula será gravada para o pessoal do curso online. Porém, os irmãos que durante a semana que são do presencial perderam as suas aulas, não conseguiram chegar devido ao trabalho e outras atividades, vão ter também a oportunidade, ok, de participar da aula que foi dada ao pessoal do presencial, ok? Então vamos lá. Dando continuidade à matéria de profetas maiores. Estamos falando do profeta Ezequiel. Na categoria de profetas maiores, Ezequiel é o quarto livro profético entre os 5 profetas maiores, ou os 5 livros dos profetas maiores. Ezequiel é o quarto livro. Então, na primeira aula, nós falamos do contexto histórico do livro, falamos da revelação, da visão que Ezequiel vai ter da glória de Deus, falamos do ser que Ezequiel viu com 4 rochas diferentes que apontam para o Evangelho, ok? A biografia de Jesus, falamos isto na aula passada, e hoje vamos falar de outras particularidades do livro. Só salientando para os irmãos que devemos trabalhar este livro de Ezequiel de uma forma muito minuciosa, porque o livro de Ezequiel, ele contém visões proféticas, ok? O livro de Ezequiel contém símbolos, ok? O livro de Ezequiel contém revelações, e o livro também contém ações simbólicas que será utilizada como ato profético. Então, nem tudo é visão no livro, nem tudo é revelação, nem tudo é parábola, e nem tudo é símbolo e nem ação simbólica. É necessário observar, ok? Para entender a linguagem que será empregada em cada profecia, em cada ocasião. Ora, Deus vai revelar-se através de visões. Ora, Deus vai revelar-se através de revelações. Ora, Deus vai se revelar-se através de parábolas, ações simbólicas, como também de símbolos, ok? Então é necessário fazer esta observação. Então vamos lá. O ministério de Ezequiel, o ministério da palavra profética, no capítulo de número 2 e capítulo de número 3, Ezequiel, ele é retratado por Deus como sendo ele o filho do homem. Deus, ele vai referir-se a Ezequiel mais de 90 vezes como filho do homem. Este título ressalta a harmonia e a fragilidade do profeta, lembrando que este profeta deveria estar na dependência de Deus, como também na dependência do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que iria capacitá-lo para exercer o ministério profético, ok? Então, quando a Bíblia refere-se a Ezequiel 90 vezes como filho do homem, isso fala da sua humanidade e fragilidade. Este profeta, ele precisava entender que o seu ministério profético
dependeria exclusivamente de Deus. Ele deveria viver na dependência de Deus. Logo, ele entendia que sem Deus ele não tinha condição de fazer absolutamente nada. Ok? É um título também que é aplicado à pessoa de Jesus, conforme Lucas, capítulo de número 5, capítulo de número 3. Você vai ver que o evangelho de Lucas, ele é considerado o evangelho do homem. Então perceba que na visão, Ezequiel vê que aquele ser, ou um daqueles seres, tinha um rosto de homem. Então, aquele rosto de homem aponta para o evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas era conhecido como o evangelho do Filho do Homem. Ok? Por diversas vezes se escuta a expressão Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar sua vida em resgate de muito, e etc. Ezequiel, ele ficou revestido do poder quando o Espírito de Deus entrou nele para proclamar a mensagem de Deus. Vamos ver isso no versículo de número 2. Logo no princípio, ele é avisado que está sendo chamado para viver uma vida áspera e de muita perseguição. Então, o ministério de Ezequiel será marcado, certo, por muita perseguição, ok? Por muita oposição. Não seria fácil. Ezequiel teria que suportar os desafios que Deus iria lhe proporcionar para exercer o ministério que Deus tinha designado para a sua vida. Então precisamos entender que tem desafios que vamos precisar enfrentar por causa do chamado de Deus na nossa vida. Vou dar um exemplo aqui. Davi, ele sofria a oposição em sua casa, em seu lar, por parte dos seus familiares. Mas perceba que depois que Davi ele foi ungido rei sobre Israel, Davi ele teria que enfrentar alguns desafios, e desafios estes que ele só enfrentou por causa do chamado. Veio a inveja mais forte por parte dos irmãos, veio a perseguição por parte de Saul, que queria matá-lo, veio o gigante Golias. Então teve desafios que Davi ele teve que enfrentar na sua vida por causa do chamado. E tem desafios que iremos enfrentar em nosso ministério, porque Deus nos chamou para exercer um ministério muitas vezes de aspereza e de muita perseguição. Certo? Então a perseguição, a angústia e as tribulações ministeriais fazem parte do chamado de Deus em nossa vida. Amém? A mensagem que é entregue a Ezequiel da parte do próprio Deus, ela vem em formato de um livro, ok? Que Ezequiel ele vai receber a ordem de comer. Perceba que isso aqui é uma visão que Ezequiel está tendo. A mensagem de Deus para Ezequiel vem em forma de um livro e Deus dá a Ezequiel a ordem: coma este livro. Perceba que esta mesma ordem é uma ordem que é dada também a João, no capítulo 10 e no versículo de número 9 de Apocalipse. Só que ao comer este livro, Ezequiel ele percebe que o livro é doce em sua boca. Só que quando aquele livro, ao mastigar o profeta, na visão que ele está tendo, ele vai perceber que em seu ventre, aquilo que entra na boca doce se torna no ventre amargo. Por quê? Porque quando ele recebe o livro ao comer e o livro é doce, isso significa que ele, o profeta, ele teria a alegria, o prazer de ser chamado por Deus
para ser a voz profética aos cativos que estão em Babilônia, porque Ezequiel é um profeta do cativeiro. Só que no seu ventre, como se torna amargo, era Deus querendo mostrar a Ezequiel que o seu ministério, tá certo? Seria um ministério marcado por aflições, porque a mensagem que Ezequiel vai trazer é uma mensagem desafiadora, é uma mensagem dura. Porque perceba que Ezequiel ele vai para o cativeiro na segunda leva, 10 anos depois que ocorre a primeira leva. A primeira leva, por parte de Nabucodonosor, ocorre ali no ano de 606. E 10 anos depois, Daniel já estava em Babilônia, muito conhecido, muito respeitado, Daniel, seus companheiros, e uma boa parte da nobreza que vai para a Babilônia. E 10 anos depois, no ano de 596, 10 anos depois, vai 10.000 judeus, aproximadamente, juntamente Ezequiel, que 4 anos depois de estar ali no cativeiro, é escolhido por Deus para exercer agora o ministério profético. Então perceba que talvez os que escaparam do primeiro cerco, da primeira invasão do ano de 606, criasse a ideia que eles que ficaram estaria livre do juízo de Deus. Que o juízo de Deus só recaiu sobre a primeira leva, sendo que Ezequiel vai na segunda leva juntamente com o povo e se percebe que os que escaparam da primeira leva não escaparam alguns da segunda. E os que ficaram da segunda leva em Jerusalém poderiam também entender que eles iriam escapar do juízo de Deus. Só que o juízo de Deus sobre Judá seria eminente. Deus iria castigar Judá fortemente por ter desobedecido. Já fazia aproximadamente ali 390 anos que Judá, que Israel, está nesta situação de apostasia. É bem verdade que sempre houve o remanescente, nem todos que estão ali estão porque desobedeceram a Deus. Muitos estão ali porque o pecado recaiu sobre a sua descendência, os pais pecaram lá atrás, e eles teriam agora que pagar, tá certo? O pecado provocado pela sua própria descendência, teria que sofrer juntamente com os rebeldes. Vale salientar que os que permanecem fiéis ao Senhor é chamado de remanescentes por Isaías, e os remanescentes não são a maioria, sim, uma pequena partícula, ok? Que permanece fiel ao Senhor. Então perceba que Ezequiel agora recebe a palavra de Deus. A palavra é doce, ele sente o prazer em ser o mensageiro de Deus para transmitir esta palavra. Só que como o livro se torna amargo no seu ventre é porque ele tem uma palavra de juízo muito dura para Judá. Porque eles sustentavam, mediante uma promessa que Deus tinha feito a Davi, que guardaria Jerusalém, queria preservar Jerusalém. Então logo eles criam a ideia que eles não serão punidos, sendo que precisamos entender que as promessas de Deus, elas são condicionadas à obediência. Eu já falei isto aqui em outras aulas. Deus ele trabalha com ação e Deus trabalha com reação. A Bíblia diz: se vós estiverdes em mim, se as minhas palavras estiverdes em vós,
Pedirei tudo o que quiserem e vos será feito. Com Deus é desta forma, é dando que se recebe. Ninguém pense que vai fazer o que quer, ver ou falar o que quer, e Deus vai estar pronto a abençoar a sua vida, porque é assim que Ele deseja, não é assim não. É necessário para alcançarmos as bênçãos de Deus, termos uma vida digna diante dEle. Ok? Então, o que acontece? A mensagem que Ezequiel vai trazer para os que estão em Judá, dentro do cativeiro, no caso em Babilônia, perdão, não em Judá, os de Judá que estão em Babilônia, é uma mensagem dura, porque ele vai profetizar que Nabucodonosor virá outra vez e vai destruir a cidade de Jerusalém e vai destruir o lugar da adoração, o templo. Ok? No capítulo de número 3, Deus parece, no caso, colocar sobre Ezequiel a responsabilidade pela condenação do seu povo, da qual só se poderá se eximir por uma fiel declaração de mensagem divina. Então perceba que até então ninguém sabe que Jerusalém será destruída, nem a cidade, nem o templo. Então, como o livro se torna amargo no ventre de Ezequiel, é porque Deus agora, ele usa Ezequiel. Ele coloca sobre Ezequiel a responsabilidade de falar para o povo que a cidade de Jerusalém e o templo será destruído. É por isso que o livro se torna amargo no ventre dele, porque a palavra seria uma palavra muito dura para transmitir aos cativos de Judá que estão dentro de Babilônia. Ezequiel, ainda no capítulo de número 3, e no capítulo de número 24, e no capítulo de número 33, ele é avisado que Deus, às vezes, vai lhe impor silêncio. Vai chegar um momento que Ezequiel vai querer uma resposta da parte de Deus, e Deus vai ficar em silêncio. Vai chegar um momento que Ezequiel ele vai ser tomado pelo desespero, querendo uma orientação, uma resposta de Deus. Só irá revelar-se a Ezequiel no seu tempo. Sendo assim, esse silêncio de Deus declarado no livro de Ezequiel demonstra uma advertência para o profeta, para que o profeta fale somente o que Deus lhe ordenar, porque profecia, pregação, muitas das vezes se torna empolgante. Às vezes, somos tomados por uma empolgação, às vezes até irresponsável, e falamos aquilo que Deus não mandou que falássemos. O profeta, o nabi ou navire, ou o pregador, quando ele está empolgado com o microfone, se ele não vigiar, ele fala até o que Deus não mandou que ele falasse, porque a pregação empolga. Então, este silêncio de Deus, declarado nos capítulos 3, 24 e 33 do livro de Ezequiel, é uma advertência ao profeta que ele, como porta-voz de Deus, fale somente aquilo que Deus lhe ordenar que fale. Ok? Então vamos lá. Sinais proféticos do juízo vindouro. Então Ezequiel, ele é usado por Deus e ele agora diz para os cativos que Deus vai trazer juízo sobre Judá. Que Deus está usando os babilônios como vara de correção para trazer Judá novamente à comunhão que foi quebrada pelos povos.
sendo que Deus ele vai dar sinais proféticos desse juízo que vai vir sobre o povo. Capítulo 4 e capítulo de número 5 do livro de Ezequiel. Deus ele vai ordenar que Ezequiel ele use exemplos práticos do dia a dia para simbolizar o cerco de Jerusalém e o exílio subsequente. Então vamos lá. Retratou os eventos como uma miniatura do cerco da cidade. Exemplo, verso de número 3. Se percebe que Deus ele vai usar Ezequiel na prática. Ezequiel, ele pega agora uma assadeira. Sabemos que uma assadeira serve para assar ou para cozer alguma alimentação. Geralmente aquilo que vai ser assado ou cozido pode ser assado em um óleo, pode ser assado na fervura e deve passar pelo processo do fogo, do aquecimento. Então perceba que Ezequiel ele pega a assadeira. O que é que significa esta assadeira? Então perceba isso aqui, irmãos. Isso aqui devemos trabalhar de forma muito minuciosa. Os alunos, tá certo? Tanto do presencial como do online, precisa ter muita atenção, porque tem muitos símbolos, figuras de linguagem. Então tem muitas coisas que precisam aqui ser tratado não no literal, ok? Para entender a mensagem profética. Então perceba que a assadeira do verso de número 3 representa as forças existentes dos babilônicos. Então vamos lá. Então a assadeira representa o Império Babilônico. Ok? Mediante este ato figurativo, Ezequiel gravou na mente dos exilados o fato de que o próprio Deus iria enviar os babilônios contra Jerusalém. Então, perceba que os babilônicos, eles são representados pela assadeira. Então, isso indica que esta assadeira vai vir e vai assar o povo, ou cozir este povo sob pressão, pela força do fogo. Então isso indica que Babilônia iria vir contra Judá, iria oprimir o povo, iria massacrar este povo. Ok? Precisa entender que, geralmente quando se faz, vou dar um exemplo aqui bem prático para você entender isso aqui. Vamos supor que quem cozinha, né, que faz uma comida com uma quantidade maior, geralmente pega desta comida já feita e vai armazenar em potes na geladeira ou algo desse tipo. Geralmente a comida que se faz com a quantidade maior não se come de imediato ela toda, no mesmo momento. Então, geralmente, comemos esta comida entre 1 ou 2 dias no máximo. Então, isso indica que esta assadeira que iria assar os habitantes de Jerusalém, iria assar ele em porções. Então, a primeira porção que seria colocado dentro dessa assadeira, queria ser assado ou cozido por ela, ocorre no ano de 606. Nabucodonosor vem e leva os cativos para a Babilônia. Depois vem a segunda porção, novamente, a assadeira representando o Império Babilônico, vem e pega o povo no ano de 596, 10 anos depois. Então isso indica que esta assadeira, representada pelo Império Babilônico, ela vai entrar em ação uma terceira vez. Ok? No ano de 586, 10 anos depois, que é o ano
aonde a cidade, o templo de Jerusalém era destruído, ok? Então, tirando a dúvida dos irmãos, esta assadeira aí simboliza o Império Babilônico. Cada dia, no verso 4, Ezequiel ele vai ficar deitado sobre o seu lado. Perceba isso aqui. Deus vai usar um exemplo prático da vida de Ezequiel. Ezequiel ele vai receber uma ordem de passar um período deitando de um lado, ok? Para representar os anos que Israel, como nação, está fora da vontade de Deus. Então, equivale ao quê? A 390 anos. Então, isso indica que aproximadamente Ezequiel ele ficou deitado apenas de um lado, dormindo de um lado, para representar os 390 anos que a nação estava fora da vontade de Deus. Ok? Em pecado. Que corresponde estes 390 anos aí, o período de monarquia, desde Salomão até a queda de Jerusalém. Então, perceba que isso aí cobre um período de muitos governantes. Judá, Samaria, foi governado por muitos reis, principalmente Samaria. Samaria foi governada por 20 reis aproximadamente. E desses que governaram Samaria, o reino do norte, nenhum deles fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Nenhum deles prestaram. Ok? Dos que ainda reinaram no reino do sul, em Judá, em Jerusalém, 8 deles foram reis bons e piedosos, né? Bem verdade que os outros 12 não serviram a Deus em fidelidade, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mas 8 deles, certo? Andou na presença, perseverou e tentou reorganizar a situação de Judá, porém o povo não volta-se completamente para Deus. Então, estes 390 dias aí que Ezequiel, ele dorme de um lado só, está deitado de um lado só, representa 390 anos que a nação está fora da vontade de Deus, que abrange um período desde a monarquia de Salomão, certo? Depois da morte de Davi, até a queda completamente ali de Jerusalém. Então, os 40 anos a mais foram atribuídos a Judá no verso 6, só que esses 40 anos aí podem representar o reinado de Manassés. Manassés, tá certo? Ele foi um dos piores reis que Judá teve o desprazer de ter, tá certo? Manassés, filho de Ezequias, que nasceu naquele período de 15 anos de vida que Deus deu a Ezequias. Era a vontade de Deus que Ezequias fosse recolhido, mas Ezequias não entende esta vontade, tá certo? E Deus permite, dentro da sua vontade permissiva, que ele viva mais 15 anos. E neste período aí, 2 anos depois, aproximadamente, vai nascer Manassés. Depois da morte de Ezequias, Manassés ele vai reinar com 12 anos. Foi um dos piores reis que Judá conheceu. Ele vai reinar por aproximadamente 55 anos em Judá, em Jerusalém. Meio século. E a Bíblia diz que Manassés ele era idólatra. Além de ser agoureiro, feiticeiro, ele adorava o sol, a lua,
as estrelas, ele ergueu vários postes ídolos dentro da cidade de Jerusalém. E ele profanou o próprio templo, oferecendo o seu próprio filho a deuses. E Manassés, ele é o agente, ok? Ele é o agente que será usado por Satanás para ali matar o profeta Isaías, tá certo? Quem mata o profeta Isaías é Manassés. Manassés é que dá a autorização para que o profeta Isaías possa ser cerrado ao meio. Morto, cerrado ao meio. Então, basicamente, os 40 anos que aparece no verso de número 6 é atribuído a este período aí, certo? Que Manassés está reinando. Então, perceba que Deus aqui, ele vai agir, tá certo? Com juízo sobre acontecimentos passados, presente e futuro. Ah, pastor, a Bíblia diz que os meus pecados Deus lançou no mar do esquecimento. A Bíblia diz que Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância. É bem verdade que a Bíblia diz isso. Mas existe um equívoco. Não no texto, não na expressão do texto, mas na mal interpretação do texto. A mesma Bíblia que diz que Deus lançou o nosso pecado no mar do esquecimento e não se lembra mais dele, a mesma Bíblia que diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, diz que o que passou, passou. O que há de ser, será, mas Deus pede conta daquilo que se passou. Então, precisa entender o versículo. Quando a Bíblia diz que Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento e que Deus não leva em conta os pecados da ignorância, isso é em questão de salvação. Para salvar a nossa vida, Deus lançou fora aquilo que estava contra nós. Ele não levou em conta a nossa vida de pecado, certo? A nossa vida de miséria fora de sua vontade. E ele, não levando em conta, ele não levou em conta para nos dar a oportunidade de vida eterna. Mas aquilo que o homem fez, e ele vai ter que pagar. Paulo deixa claro quando ele escreve a sua carta, tá certo? A igreja da Galácia, Paulo diz o seguinte: olha, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso o homem vai colher. Paulo deixa claro isto, a igreja da Galácia, que aquilo que o homem plantou, isto o homem ele de fato vai colher, ok? Então o propósito da pouca comida, ok? Da pouca água, que aparece no versículo de número 16 e 17, ok? Ezequiel ele vai viver com pouca comida, com pouca água. Então isso indica que Ezequiel, dentro da questão financeira, não será um profeta como teve outros profetas, ok? Teve uma boa condição financeira. Então Ezequiel ele vai viver com pouca comida e pouca água. Então Deus vai usar a vida do profeta Ezequiel na prática para ilustrar a real situação da nação de Judá. Ok? Exemplo. Precisa entender que o próprio Neemias vai dizer, quando ele tem a visita de Anani, um dos seus irmãos, que vai ao palácio e traz notícia acerca de Jerusalém. Perceba que Neemias pergunta como estão os seus irmãos em Jerusalém. E Neemias deixa claro como estão os que escaparam. Então isso indica que do terceiro cerco, quando Jerusalém é destruída, algumas pessoas escaparam. Só que ficaram aonde? Em Jerusalém, destruída, não existia nada mais, só escombro. E vão ficar em miséria. Então,
o propósito da pouca comida e pouca água, no verso 16 e 17, que Ezequiel está sofrendo na prática, simboliza a escassez de provisões em Jerusalém durante o cerco. A fome seria severa. Perceba que houve uma situação em Samaria que ninguém entrava e nem saía. O povo estava cercado. Houve situações onde a sede, a fome era gravíssima, a ponto da Bíblia dizer que duas mulheres, elas acertam entre si para comer os seus filhos. Uma acerta com a outra e come o filho da outra. Quando no outro dia, ela espera uma delas para comer o filho da outra e este filho não é dado a ela para comer. Então, é a situação. Então, a pouca comida e a pouca água que Ezequiel terá durante a sua vida cotidiana simboliza a escassez de provisões que Jerusalém vai passar durante este período aí de cerco. Ok? Então, perceba no estudo que muita coisa do que a gente está falando aqui é símbolos, é figuras de linguagem, tá certo? E é exemplos práticos proféticos. E tem muitas outras coisas que a gente vai estar vendo, tá certo? E passando assim para os alunos. Qualquer dúvida que os alunos tiverem, tá certo? Acerca do assunto, aí pontua e entre em contato conosco, porque se tiver assim alguma dificuldade, que nós teremos assim o prazer de estar assim tirando a dúvida dos irmãos. Dando continuidade, capítulo 4 ainda, e o capítulo de número 5, se percebe que Ezequiel, ele vai receber a ordem de raspar a sua cabeça, como também raspar a sua barba. Ele raspa a cabeça, ele raspa a barba, e depois ele vai dividir seu cabelo em 3 porções, para assim simbolizar o destino dos habitantes de Jerusalém. Então perceba aqui, veja só, para você entender isso aqui. Geralmente as pessoas, eles criam uma ideia que coisas ruins, coisas difíceis, só ocorrerão na vida dos outros. Tem pessoas que acham que coisas ruins não podem também, de fato, acontecer na sua vida. Então, veja só. Ele recebe a ordem para raspar a cabeça e a barba, e ele pega o cabelo e divide este cabelo em 3 porções. Então, essas 3 porções de cabelos, tanto da barba como da cabeça, simboliza Judá, que será levado em 3 porções. Então, Ezequiel, quando está profetizando, isso indica que a segunda leva já tinha acontecido. Então, restou uma porção ainda em Jerusalém. Ezequiel está em Babilônia, mas 2 dessas porções do cabelo e a barba de Ezequiel já foram cumpridas. O povo entra na primeira invasão, 606, e o povo entra na segunda invasão, 596, 10 anos depois. Então isso indica que ainda existe uma porção que precisa entrar também dentro do cativeiro. Então, provavelmente, quem sabe, aqueles que estavam em Jerusalém, que não tinham ido na primeira nem na segunda, nunca imaginasse que eles iriam em uma terceira leva para Jerusalém. Só que o juízo de Deus seria implacável, o juízo de Deus seria iminente contra Judá. Ninguém ia escapar desse juízo. O povo iria sentir na pele as consequências do seu delito. O povo traiu Deus, viveu uma vida marcada em pecado, idolatria e imoralidade. O sistema sacerdotal, os profetas tinham se corrompido. A monarquia, em vez de influenciar a nação, foi influenciada por outras nações de Deus,
está trazendo agora juízo sobre Judá e um juízo de forma eminente sobre a nação de Judá. Então perceba que Deus dá ordem para ele rapar a cabeça e a barba e manda dividir em 3 porções para simbolizar o destino dos habitantes de Jerusalém. Eles iriam para o cativeiro babilônico. O cativeiro está preparado e o juízo é iminente. Até essa parte do cabelo, certo? Seria queimado, mas também representava os que morreriam pela peste ou de fome. A terça parte morreria pela espada e a última terça parte disperso ali no exílio. Então perceba que esse ato simbólico aí, entendeu? Acontece no literal, mas é um símbolo que aponta para o primeiro, segundo e terceiro cerco. E os que iriam morrer pela espada, pelo fogo, pela peste e pela fome. Uma das razões principais da ira de Deus contra Jerusalém foi porque ela profanou o templo com a adoração de ídolos, conforme o capítulo 8 a 11. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua primeira carta à igreja em Corinto, ele dá uma declaração: se alguém destruir o templo de Deus, Deus vai destruir. O povo profanou o templo. É bem verdade que este templo aqui, Paulo está associando ao corpo, né? Mas é só para a gente entender. O povo vai profanar o lugar da adoração. O próprio Amós profetiza dizendo que o povo ia a Gilgal, ia a Betel. Tanto Gilgal como Betel eram lugares da adoração. Então o povo ia a Betel e o povo ia a Gilgal e o povo profanava o templo. Então Deus envia limpeza de dentes, fome. Deus envia peste. Deus envia a sede. Deus envia muita seca, chovia numa cidade, não chovia na outra. A Bíblia diz que o povo saía de uma cidade para tomar água na outra cidade, mas quando chegava lá, saciava a sede. Mas quando voltava, já estava com sede novamente, porque Deus permitia que caísse chuva em um lugar e outros não. O povo é morto à espada, mas a Bíblia diz que com tudo isto o povo não se arrependeu ao Senhor. É por isso que Deus diz: olha, prepara-te, ó Israel, para encontrar-me com o Senhor teu Deus, né? É uma profecia que muitas das vezes as pessoas falam e aponta para o arrebatamento, mas não é. É uma profecia que aponta para o juízo de Deus sobre o reino do norte e sobre o reino do sul, sobre Israel e sobre Jerusalém. O livro de Ezequiel declara cerca de 70 vezes que Deus executará juízo contra Judá. Então, só no livro de Ezequiel, há 70 expressões, ok, proféticas, que declara que Deus trará juízo sobre Judá. Não se deve entender que Deus não castiga a quem profana a sua igreja, ou quem rejeita os seus caminhos. Deus é um Deus justo. A gente vai encerrar a aula de hoje, tá certo? Para a aula não ficar muito extensa. Mas eu quero dizer para os alunos que tudo que nós fazemos de errado diante de Deus, ou mais cedo ou mais tarde a cobrança vem. Precisamos entender que Deus é um Deus justo e o seu amor e a sua justiça têm o mesmo peso. Deus nos orienta para andarmos em conformidade com a sua palavra, porque ele sabe que a gente vai se machucar se a gente fazer diferente. A Bíblia diz que a manifestação do castigo de Deus significa a evidência do seu amor e resgate a nossa alma. A Bíblia diz que Deus ele castiga e ama. Deus repreende, no caso, e castiga porque ele ama. Amém? Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo assim
nos abençoe, ok? E até a próxima aula. Qualquer dúvida, os irmãos entrem em contato conosco para a gente tirar assim, as dúvidas dos irmãos. Amém? Lehi Traote. Até logo. Deus abençoe a todos.